Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Começando essa semana, primeira semana de fevereiro, né? Quanta luz para esse mês abençoado, que tenhamos aí dias luminosos, dias esperançosos e a força de Deus em nós, em cada etapa. Então, para iniciar nosso dia, nós vamos com um evangelho, iniciar com uma música, uma pequena reflexão no final. Ao jardineiro que planta jardins em outra terra, com outra semente, que cultiva suas flores em você e em mim, que cuida de nós paciente, esperando os nossos brotos, aguardando a primavera, pois tem certeza que as nossas flores um dia irão nascer, em paz vão florescer, seu perfume vai se espalhar e ser a festa em cada coração em que nascerá a flor, plantada pelo Mestre com amor. Bom, então vamos começar, né? Senhor de infinita bondade, poder e supremacia universal, presente na folha de uma grama, como também na folha de um grande orvalho, presente no canto dos pássaros e no rugido do leão. O Senhor que é a manifestação viva do bem, da esperança e da paz. Que nós saibamos honrar, Senhor, o Teu divino ministério de amor, de paz, de perdão, de misericórdia, pelas vias da caridade. Que saibamos respeitar uns aos outros. Estamos diante, Senhor, de diversos desafios nos relacionamentos humanos, nos relacionamentos no seio do núcleo familiar, no seio do núcleo humano. Mas a esperança que toca em nossos corações nos faz entender que o progresso exige uma certa dificuldade. Ninguém avança os degraus da progressão moral passando levemente, suavemente. É preciso, sim, a dor. Ainda mais que ela é instrumento de reparação moral. Dê-nos forças, Senhor, para seguirmos neste caminho e contigo nos tornarmos cada dia um só coração. Que tenhamos um dia abençoado na graça que nos confiaste, do ar que respiramos, gratidão.
da veste que habitamos temporariamente, gratidão. Do trabalho que nos proporciona dignidade, gratidão. Dos conflitos que nos proporcionam a melhora nos nossos relacionamentos, gratidão. Ao pão nosso de cada dia, gratidão. Gratidão, Senhor, te rendemos por tudo, por sempre. Que assim seja, graças a Deus. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. Amai os vossos inimigos. O duelo pode, sem dúvida, em certos casos, ser uma prova de coragem física, de desprezo pela vida, mas incontestavelmente é a prova de uma covardia moral, como no suicídio. O suicida não tem coragem de afrontar os vícios da vida. O duelista não tem a de afrontar as ofensas. O Cristo não vos disse que há mais honra e coragem em apresentar a face esquerda aquele que feriu a direita do que se vingar de uma injúria? O Cristo não disse a Pedro, no Jardim das Oliveiras: tornai a pôr vossa espada em vossa bainha, porque aquele que matar pela espada, perecerá pela espada. Com estas palavras, Jesus não condena para sempre o duelo. Com efeito, meus filhos, o que é, pois, essa coragem, nascida de um temperamento violento, sanguíneo e colérico, bramindo a primeira ofensa? Onde está, pois, a grandeza de alma daquele que a menor injúria quer lavá-la em sangue? Mas que ele trema, porque sempre no fundo de sua consciência uma voz gritará: Caim, Caim, que fizeste de teu irmão? Foi-me preciso sangue para salvar minha honra. Dirás a essa voz. Ela, porém, responderá: a quiseste salvar diante dos homens por alguns instantes que te restam para viver sobre a terra. Não pensastes em salvar diante de Deus. Pobre louco! Quanto sangue pediria o Cristo, pois por todos os ultrajes que recebeu? Não somente o feriste com o espinho e a lança, não somente o pregaste num madeiro infamante, mas ainda, no meio de sua agonia, pôde ele ouvir as zombarias que lhe eram prodigalizadas. Que reparação, depois de tantos ultrajes, vos pediu? O último grito do cordeiro foi uma prece
para os seus carrascos. Ó, tal como ele, perdoai e orai por aqueles que vos ofendem. Amigos, lembrai-vos deste preceito. Amai-vos uns aos outros. E então, ao golpe dado pelo ódio, respondereis com um sorriso, e ao ultraje, pelo perdão. O mundo, sem dúvida, se levantará furioso e vos tratará de covarde. Erguei a cabeça para o alto e mostrai, então, que a vossa fronte não temeria também ela de carregar os espinhos, a exemplo do Cristo, mas que a vossa mão não quer ser cúmplice de um homicídio que autoriza supostamente uma falsa aparência de honra, que não é senão do orgulho e do amor próprio. Em vos criando, Deus vos deu direito de vida e de morte uns sobre os outros? Não. Ele não deu esse direito senão à natureza somente, para se reformar e se reconstruir. Mas a vós não permitiu dispordes de vós mesmos. Como suicida, o duelista estará marcado com o sangue quando chegar a Deus. E a um ou outro, o soberano juiz prepara longos e rudes castigos. Se ameaçou com a sua justiça aquele que disser ao seu irmão raca, quanto a pena será bem mais severa para aquele que apareça diante dele com as mãos vermelhas de sangue de seu irmão. Santo Agostinho, Paris, 1862. Então, Senhor, nós agradecemos por esse evangelho, pelo nosso irmão Santo Agostinho, espírito missionário, espírito de grande sabedoria, inteligência, raciocínio, apóstolo do Cristo, que assim como Paulo passou por um certo deserto da alma, até conseguir enxergar a claridade da tua luz na vida dele. Que nós saibamos entender a questão do duelo, estendendo ela para todos os níveis da vida humana. Diante dos conflitos com aquele ser que encarnou num projeto de existência contemporaneamente ao seu, saibamos respeitar esta vida, saibamos entender sem julgar, saibamos compreender sem condenar. Estendamos as mãos amigas num ato de compaixão, num ato de gratidão e de servidão. Saibamos estender o nosso olhar manso e humilde de coração, o nosso sorriso, a nossa boa vontade. De nada levaremos desta escola a não ser aprendizado. E se o aprendizado se basear no caminho do Cristo, no Evangelho de Jesus, seremos agraciados com a luz divina na nossa mente e no nosso coração. O nosso coração se comunica direto com o Criador. Deus não vê a sua capa, Ele vê a sua essência, Ele vê o que você guarda dentro do seu coração. Então saibamos guardar dentro de nós
paulatinamente, porque a evolução não dá saltos. Um pouquinho de paz, um grãozinho de esperança, uma sementinha de paciência, de respeito, de tolerância, de compreensão. Vale mais o silêncio do que 1000 palavras que não surtirem efeito. Se diante de uma injúria, cala, espera e confia. Ora a Deus e pede a Ele forças para suportar com resignação. Cristã. Não, ele não disse que seria fácil. Ele passou pelo Calvário, ele passou pela cruz, ele foi crucificado por nós, ele foi blasfemado, ele foi injuriado, ele foi injustiçado pela humanidade. E diante do Calvário, como diz Agostinho, seu último grito foi uma prece pelos carrascos. Último grito. No limite das forças, foi uma prece. Quanta luz o Cristo carrega, quanta potência Ele tem. Não tenhamos medo de pedir a Ele, Jesus. Que lindo o seu exemplo, que referência majestosa, que espírito ungido, agraciado, tocado pela própria divindade. Tenhamos fé. E saibamos cooperar. Cooperação. Né? Então é isso, que Jesus abençoe o nosso dia, abençoe a nossa vida, abençoe os nossos propósitos, te dê forças para seguir em frente, sabendo que você é luz divina, sabendo que você é potência sagrada. Não desafie a sua luz, ela vai vencer mais, ela vai vir mais forte, você querendo ou não. Está no seu projeto eterno de existência, de eternidade. E que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Gratidão, gratidão, gratidão.